A Vânia me solicitou, então, esse título aí, esse tema, que é a lição 89 do livro Vinha de Luz, na Intimidade do Ser. Ela me enviou essa página, por algum motivo. Ela gostava muito dessa página e ela me ajudou a gostar também, né? Eu não conhecia essa página, não sei se alguém conhece. Alguém conhece essa página? Talvez não lembre, enfim. Mas é uma página que ela me enviou solicitando esse estudo para a gente trabalhar aqui hoje. Pena que ela não pôde. A gente vai marcar outro dia para a gente fazer. Hoje é só um ensaio. A gente faz outro dia. Tá gravando, é verdade. Então não volto não. Para de gravar aí, por favor. Continuando então. Bom, para quem não conhece, Vinha de Luz é um dos livros da coleção Fonte Viva, escrito por Emmanuel, né? Os cinco livros dessa coleção estão ali escritos: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras da Vida Eterna. Cada um desses livros tem 180 mensagens trazidas por Emmanuel. O Brenner leu uma hoje aqui, do Pão Nosso, né? Que é o segundo ali daquela sequência. Reparem que eles foram lançados muito próximos, né? De 48 até 64. Cada um desses, como eu disse, tem 180 páginas, ou seja, 900 mensagens inspiradas no Evangelho. Então, Emmanuel, ele cita uma passagem e depois faz algumas observações a respeito. E o Vinha de Luz, que é o escolhido, é o terceiro dessa sequência. No prefácio do livro Vinha de Luz, temos aquela mensagem ali, eu tirei um trechinho que diz assim: nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou nas substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. E aí, divido com vocês. Desse trecho que eu separei do prefácio, algo chamou mais atenção? Alguém gostaria de partilhar aquilo que talvez tenha chamado mais atenção, que gostaria de enfatizar? Eu gosto daquele pedaço: pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Eu gosto muito dessa parte também. Essa é a parte de luz. Alguém mais? O livro se chama Vinha de Luz e ele começa o prefácio com o título Brilhe Vossa Luz. A gente nem sempre lê o prefácio, né, desses livros, desse programa, desse projeto, desse trabalho lindo de discussão sobre o Evangelho. E ele começa dizendo: brilhe vossa luz, e chama a atenção daquilo que talvez envolva cada um de nós de várias formas diferentes, né? Que é essa questão toda da gente estar envolvido em tantas e tantas questões de tristeza, de insulamento, de solidão, de isolamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. E apesar desse envolvimento todo, dessa coisa que cada um de nós vive de forma diferente, ele nos convida. O livro é um grande convite para que a gente possa estar junto do Mestre, renovado sempre que possível, famintos da claridade eterna, inspirados por tantos e tantos benfeitores espirituais. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros
que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros desistem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar, ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros desistem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu fogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Bom, a lição 89, então, do livro Vinha de Luz, intitula-se Na Intimidade do Ser. Começa com a passagem de Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses. E nessa carta que ele escreveu aos Colossenses, Emmanuel destacou a passagem que diz: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esse foi o item destacado por Emmanuel para a página Na Intimidade do Ser. Então, primeiro, o que são os Colossenses? Alguém sabe? Vale nota não, gente. Fica tranquilo. Bom. Pode falar. Colossenses são aqueles oriundos de Colossos.
Colossai, como também é aparecido por aí, que é uma região, hoje na Turquia, no Vale do Rio Lico, que já foi uma cidade importante, mas no tempo de Paulo tinha perdido prestígio. Sofreu terremotos importantes, inclusive nessa época de Paulo, que é o ano de 60 depois de Cristo. Então, havia um local, Colossai, colossenses eram os naturais desse local, e Paulo estava escrevendo uma carta para eles. Em Colossai, alguns cristãos pareciam estar sendo seduzidos pela promessa de uma espiritualidade superior baseada em práticas exteriores. A mensagem central da carta de Paulo é que a vida cristã não se resume à aparência religiosa, mas consiste em uma transformação real e profunda. Então, quando Paulo escreve essa carta ampla, que Emmanuel destacou um trecho, ele estava preocupado de chamar a atenção aos irmãos de Colossos que a nossa relação com Deus não era uma relação exterior, era íntima. A nossa relação com Deus não se fortalecia por práticas exteriores, mas pela forma como a nossa intimidade estava relacionada com Ele. Essa carta escrita por Paulo foi de Roma até Colossos. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Parece que Paulo nunca foi em Colossos. E, pelo que eu pesquisei, demorava de 2 a 4 meses para sair de um lugar de Roma para chegar em Colossos. Então, é uma carta que viajou um bom tempo para chegar até os irmãos da igreja de Colossos. No contexto bíblico, Paulo escreveu sua epístola aos Colossenses sem conhecê-los. Quem criou a igreja de Colossos foi um tal de Epáfras, fundador da igreja, e quem possivelmente solicitou a carta para Paulo. Parece que ele foi até Roma conversar com Paulo preso e pediu que ele escrevesse uma carta preocupado com os irmãos que estavam lá. Porque ele percebia que a igreja tinha, por algum motivo, seduzido os irmãos de lá para que a prática de intimidade com Deus fosse a partir do exterior, da aparência, e não da intimidade. E por isso solicitou, mesmo estando Paulo preso, que ele escrevesse alguma coisa que pudesse ajudar os irmãos oriundos de Colossos. E numa das partes da carta, inclusive, Paulo diz assim, quando ele fala com o pessoal de Colossos, ele fala assim, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo do Cristo. Ou seja, Epáfras estava lá com ele quando ele escrevia a carta e disse, quem está aqui comigo é Epáfras, está mandando uma saudação para vocês, está mandando um alô, que é um dos vossos, colossenses, servo do Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, dou testemunho de que muito se esforça por vós. Então, o que faz a gente acreditar que ele estava lá solicitando a carta é essa parte, onde ele narra que Epáfras estava lá com ele, e talvez tenha sido até Epáfras que tenha levado a carta. A gente não sabe dizer, mas foi a solicitação dele que Paulo escreveu aos Colossenses. Então, esse é um trechinho da carta. Já vimos o que são os Colossenses. Eu queria enfatizar aquela parte ali, revestivos de entranhas. Revestir primeiro. Vestir-se de novo. A linguagem judaica, a linguagem dos testamentos, e principalmente do Novo Testamento, que é onde a gente está estudando hoje, é repleta de metáforas. Revestivos, ou seja, se vistam novamente. É nessa carta, inclusive, que Paulo vai falar do homem novo. Então é como se cada um de nós tivesse que se vestir de uma nova realidade. Ser um homem novo, ser uma mulher nova, ser um ser novo a partir dessa relação íntima com Deus. Então ele nos convida a nos vestirmos de outra coisa. Ok, esquece a roupa antiga que todos nós temos, repleta de hábitos, de culturas, repleta de coisas que de repente não nos servem mais. Vamos construir uma nova roupagem, uma nova roupa, vamos nos revestir de uma outra coisa. E esse revestimento é de entranhas, é íntimo, é lá dentro. Entranha é no sentido de algo interior, de uma prática humana, mas principalmente espiritual,
que vai além da aparência física, dos rótulos, que diz respeito à nossa transformação íntima, à nossa transformação moral. Muito mais do que os outros vão achar de nós, é aquilo que a gente sabe que é, as dificuldades que a gente tem, as dúvidas que carregamos, que a gente se revista nesse processo íntimo. E aí ele fala em seguida de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A gente pode associar essas palavras a misericórdia, a gente pode associar a compaixão, a ter compaixão com o próximo, a ter empatia, a ter uma relação de respeito ao outro, independente do que o outro faça, do que ele seja. A benignidade também tem a ver com o bem, de fazer o bem, de estar disposto a ser para o outro algo que a gente gostaria que fizessem com a gente. A humildade, no sentido mais simples da palavra, igualdade, no sentido de que a gente não é mais do que ninguém, mas também não é menos do que qualquer outra pessoa. A ideia é que não é humilde aquele que se esconde, não é humilde aquele que de alguma forma fica guardando as suas habilidades porque não quer parecer que está sendo orgulhoso. Se a gente é capaz, que a gente faça. A gente vinha conversando aqui como que a ideia de humildade muitas vezes faz a gente encontrar pessoas que, em nome da humildade, se escondem. Mas quem é o ser mais humilde que já pisou esse planeta? Jesus. E é o mesmo ser que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão é que, consciente do que ele era capaz, ele não se colocou pisando em ninguém, explorando ninguém, muito pelo contrário. Lavou os pés daqueles que o acompanhavam. Então ele se colocou em pé de igualdade, dormindo, convivendo, se alimentando, sem nenhum tipo de privilégio, apesar da consciência das suas possibilidades, da sua capacidade de agir. E agiu. Não para chamar atenção, mas por amor à humanidade. E longanimidade, que é uma palavra que eu nem conhecia, que significa ânimo longo. Longa, ânimo, longo ânimo, ânimo longo. A ideia de ânimo é muito interessante porque tem a ver com ânima, tem a ver com alma, mas também tem a ver com disposição, entusiasmo, que é uma outra palavra interessante que significa ter Deus dentro, entusiasmo. Entusiasmado é aquele que está repleto de Deus em si. E divido com vocês essas reflexões sobre essas 5 palavras propostas na carta de Paulo. Eu gostaria que vocês dividissem comigo o que vem à cabeça de vocês também a partir dessas 5 palavras. Alguém quer acrescentar alguma coisa que eu falei? Por favor, me ajudem. Ok. O frio faz a gente ficar mais inibido. Mas vou apagar as luzes, de repente, com menos luz, a gente sinta mais vontade de falar. Mas fique à vontade, falem se quiserem. Uma outra coisa que me passou a cabeça quando eu estava refletindo sobre essas 5 palavras foi que me chamou a atenção que as 4 primeiras são, para mim, nitidamente associadas ao outro, né? A nossa relação com o outro e sermos o outro do outro. A ideia de misericórdia, de compaixão, de perdão, de entender, de empatia, tem a ver com o outro. Benignidade, de fazer o bem ao outro, de esperar que eles façam com a gente também, de fazer por outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Humildade, a relação com o outro. Mansidão, de ter serenidade, de ter brandura. Também serve para si mesmo, né? Também serve, então, para nós mesmos. Se serve para o outro, serve para nós mesmos. Eu já pensei assim. E aí, quando eu cheguei em longanimidade, eu pensei assim, mas essa palavra me passa uma impressão que independe do outro, né? De ter ânimo, de ter disposição, de estar disposto a correr atrás dos nossos sonhos. E eu pensei, mas por que Paulo fez questão de citar 4 ideias que são muito relacionáveis ao outro e a nós mesmos, e depois falar uma que é tão geral? E aí me veio em seguida o pensamento, será que ele também não estava falando do outro quando falou de longanimidade? Porque no nosso estágio evolutivo,
a gente muitas vezes diz que é o outro que tem a capacidade de tirar o nosso ânimo. Quantas vezes a gente se sente desanimado por aquilo que a gente acha que o outro não deveria ter feito e fez? Quantas vezes a gente não coloca no outro a responsabilidade do nosso desânimo? Seja um outro desconhecido que passa nos dando uma fechada no trânsito e já estraga o nosso dia, mas também seja o outro que mora debaixo do mesmo teto que a gente, que é a nossa família, que por algum motivo nos decepcionou, decepciona e a gente se sente desanimado de estar com ele ou com ela. Então eu interpretei, posso estar totalmente equivocado nisso, que Paulo também se referia à questão de ter ânimos longos em relação à nossa relação com o próximo, de continuarmos animados, dispostos. Não só em relação a projetos que temos, não só com relação à nossa vida de modo geral, mas um ânimo que faz com que a gente se sinta disposto a tentar de novo falar com alguém que a gente já tinha desistido. O ânimo que faz muitas vezes a gente ter vontade de gradativamente ter força para sofrer de novo uma decepção e falar, caramba, mas é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, é alguém da nossa família, ou um amigo, e continuar tendo um ânimo de alimentar aquela relação mais saudável que a gente consiga ter. Claro, às vezes é melhor se afastar. Às vezes a gente tem consciência de que é melhor evitar um pouco, porque a gente também está chateado, pode falar o que não deve. Se reconstruir. É a água da paz do que o Chico fala com tanto carinho. Mas ao mesmo tempo é ter a certeza de que a vida, nos seus ciclos inúmeros, vai nos trazer novas oportunidades e é importante a gente estar com ânimo, com disposição para tentar mais uma vez. Até porque a gente está tentando e ele também está tentando conosco. Do jeito que ele consegue, mas isso cabe a ele. A questão é como a gente está tentando e como nos cabe tentar cada vez mais. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz de sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo
que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz o sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. Que nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamada a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que um disfarce, bem mais que o sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Essa canção se chama Outra Face, poderia se chamar Outro Face, poderia ter outros nomes em relação a tantas e tantos outros conflitos que a gente tem. É um tapa na cara de todos nós, mas é importante dar a outra face para esse tapa na cara. É um convite para que a gente reflita sobre o que Cristo quis dizer com a outra face, qual a nossa relação com o outro. E, ao mesmo tempo, como é importante a gente agir com o outro lado da moeda. Se ele nos faz algo que nos incomoda, que a gente haja com uma outra possibilidade contrária à dele. Voltando ao livro, voltando então à lição de Emmanuel, na verdade, acabamos de avaliar a mensagem de Paulo. Vamos ver como é que Emmanuel analisa essa mensagem. Ele começa dizendo assim: alguém gostaria de ler para mim? Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínio, fala de profundidade. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém quer comentar alguma coisa? É interessante que ele não usa a palavra que é o discípulo que se refere. Uhum. O discípulo está aprendendo ainda. Foi. Ele destaca que é o apóstolo que é enviado, que envia. Eu não tinha pensado nisso, né? Ele já coloca o apóstolo não se refere a raciocínios, né? Ou seja, Paulo não se refere a raciocínios, fala de profundidade. O problema não é de pura celebração, de intimidade do ser, ou seja, vai além do discípulo. Todos somos discípulos, todos somos aprendizes, mas ao mesmo tempo ele não fala disso. Ele não quer, de forma alguma, criar títulos ou criar hierarquias. Ele nos convida todos a sairmos da cerebração do cérebro, dos pensamentos, das ideias e irmos para o íntimo, para os sentimentos, para as emoções. Quem mais? Introspectar. Emmanuel começa analisando essa passagem de Paulo assim, enfatizando isso. O que dá título, inclusive, à página, a intimidade do ser. Alguém mais? Isso lembra alguma passagem dos livros do movimento espírita? Isso lembra alguma passagem da obra que nos foi trazida por Kardec no século XIX? Alguém lembra de alguma passagem? Eu me lembrei dessa aqui.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não é pelo título, não é por fazer palestras em casas espíritas, não é por ser presidente, não é também por ser dos serviços gerais, não é porque a gente tem algum tipo de destaque externo, não é porque a gente se diz espírita. Está muito mais no processo de transformação e no esforço que a gente emprega para isso. Está lá no capítulo 17 do capítulo dos Bons Espíritas. Então a gente tem na nossa frente um convite de nos revestirmos de tudo aquilo que possa ser muito mais íntimo com Deus do que as aparências. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia a paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só cantar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. E Emmanuel continua dizendo: alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir
entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Alguém quer comentar alguma coisa? Desculpa, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Incrível como ele nos convida à reflexão sobre o quanto somos capazes de orientar espiritualmente. O quanto somos incapazes de orientar aquilo que estamos fazendo com o nosso testemunho. A historinha que eu vou contar agora, que está ali, daqui a pouco vai aparecer, diz o seguinte. Francisco de Assis chegou para um jovem frade e falou assim: vem comigo, vamos pregar. E o jovem feliz acompanhou Francisco quando que eles encontraram algumas pessoas necessitadas e foram lá ajudá-las. Eles encontraram pessoas precisando de palavras amigas e foram lá conversar com essas pessoas. E saíram aí ajudando tantas e tantas pessoas, até que no final da manhã o jovem disse: Francisco, quando vamos pregar? E Francisco respondeu: estávamos pregando o tempo inteiro. Então, nosso testemunho é muito mais forte do que os nossos títulos e missões. A ideia de pregação trazida pelas tradições religiosas é muito mais o testemunho de cada um de nós diante de onde quer que estejamos do que realmente a palavra que estaremos repetindo para tanta gente. Inclusive o testemunho diante da tecnologia que nos deixa na mão, o testemunho diante dos desafios que a vida nos convida a ter, surpresas ou não. De estarmos em paz, de estarmos tranquilos, de estarmos dispostos, de olharmos para aquilo e pensarmos: um dia eu ainda vou rir disso, ainda vou me divertir lembrando dessa experiência. Lembrar como que diz assim: agora eu preciso manter a paz, a calma, porque eu preciso passar por isso da melhor forma possível e depois, quiçá, lembrar disso com todo o carinho e com toda a gratidão possível também. Laia, 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 la la laia, laia, la la laia, laia, la la laia, 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 laia. É chegada a hora do meu testemunho de ser coerente com o pouco que já sei, pra valer o ensinamento do que julgo conhecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. É chegada a chance da transformação e que o meu esforço
seja minha oração para fazer a diferença com meu jeito de viver. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. O caminho que contesta minha fé é o mesmo que revela minha fé. O caminho onde eu testo a minha fé é o mesmo onde entendo que ela é. Laia, 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 la la laia, 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 laia. É chegado o tempo do meu compromisso de ser um com Cristo, muito além da intenção. Escolher a porta estreita entre o saber e o fazer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Hoje o meu exemplo precisa acontecer. Emmanuel continua dizendo: imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimentos superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. E aí temos uma historinha famosa que diz assim, lá em João 8, 3, 11. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Conhece essa história? Dizem a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, testando para terem de que acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Essa história é repleta do exemplo daquilo que a gente viu agora, discutido por Emmanuel, da outra face, do outro lado da moeda. Diante daqueles que estavam testando Jesus, que matariam aquela mulher em nome desse teste, em nome do orgulho, em nome de toda a vaidade, em nome de todos os egoísmos relacionados,
Jesus teve misericórdia com todos eles, com a mulher e com os homens que queriam apedrejá-lo. Se curvou, não ficou olhando para nenhum como quem diz: você já pecou, você já pecou, você já pecou. Não sabemos exatamente o que ele escrevia no chão, mas independente disso, ele teve compaixão para com todos. Lá estava eu, um homem fariseu, nos moldes da lei, em nome de Deus, com pedras nas mãos, fazendo justiça com as próprias mãos. No grupo onde estava, eu só avistava a condenação. Lá estava eu, uma mulher que se perdeu, com amarras nas mãos, as garras da lei, sem nome e sem Deus, com amarras nas mãos, com minha vida em outras mãos. Sozinho eu estava e só avistava a humilhação. Lá estava eu, lá estava eu, lá estava Ele, o Cristo, ungido com o amor de Deus, sem moldes e garras, sem pedras e amarras, por todos, sem distinção. De onde estava, ele só avistava a compaixão. Lá estava ele, o Cristo, ungido com o amor de Deus, sem moldes e garras, sem pedras e amarras, por todos, sem distinção. De onde estava, ele só avistava a compaixão. De onde estava, ele me avistava com compaixão. E Emmanuel continua dizendo: os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender, mas, todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Se meus olhos vissem, se minha voz saísse, se eu te escutasse, meu Pai, se minhas mãos agissem, se meus pés seguissem, eu encontraria a paz. Ah, quantas chances eu perdi, sem coragem pra lutar, sem deixar que a minha vida se unisse à tua. Ah, se eu juntasse a minha voz com a voz de tantos, eu não só me ouviria,
mas te ouviria muito mais. Se meus olhos vissem, se minha voz saísse, se eu te escutasse, meu Pai. Se minhas mãos agissem, se meus pés seguissem, eu encontraria a paz. Há quanto tempo eu perdi, sem coragem pra lutar, sem deixar que a minha vida se unisse à tua. Ah, se eu juntasse a minha voz com a voz de tantos, eu não só me ouviria, mas te ouviria muito mais. E lá no prefácio, Emmanuel termina dizendo que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida, brilhando em nós a luz do amor. E a nossa oração de gratidão nos convida a caminhar, independente do medo. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser o eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, crescer com o rumo de iluminar.
a própria paz que confia no poder do tempo. Espero o devido momento em que dirá: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu.